Procuradoria-Geral da República solicita novas apurações sobre a suposta falsificação dos certificados de vacinas da Covid pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por aliados. Motorista do Porsche que causou acidente que matou um trabalhador dirigia a quase 160 km por hora. Ex-presidente americano Donald Trump retorna ao Tribunal de Nova York, onde enfrenta uma possível condenação por desacato. E o presidente argentino Javier Milei comemora o primeiro trimestre com o superávit financeiro que o país registra desde 2008. O Brasil News começa agora. A Procuradoria-Geral da República solicitou novas apurações sobre a suposta falsificação de certificados de vacinas da Covid pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por aliados. O Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, pediu ao Supremo Tribunal Federal que determine o aprofundamento das investigações sobre a falsificação de certificados de vacinas da Covid pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por aliados. Goné solicitou novas investigações após a Polícia Federal indiciar Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid e mais 15 pessoas por crimes como associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação. Na prática, o chefe da PGR devolveu o material à Polícia Federal e pediu novas diligências. O trâmite, no entanto, prevê que essa devolução passe pelo relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes. O procurador-geral avalia que é preciso reunir mais elementos sobre as investigações de adulteração do cartão de vacinas, diante, inclusive, de uma possível conexão com outras investigações, como a tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022. Em delação, o ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, afirmou que foi Bolsonaro quem pediu a falsificação dos certificados dele e da filha. A Polícia Federal considera a possibilidade dessa fraude estar ligada à tentativa de um possível golpe de Estado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou um prazo de 5 dias para que a plataforma X se manifeste sobre as irregularidades apontadas pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o X, antigo Twitter, se manifeste em 5 dias sobre irregularidades apontadas pela Polícia Federal em relação ao cumprimento de decisões judiciais. Em relatório enviado ao Supremo, a PF afirmou que o X tem mantido bloqueios de contas determinados pela Justiça brasileira, mas permitido que investigados continuem usando sua plataforma para transmissões ao vivo e permitido que usuários brasileiros interajam com os perfis suspensos. A entidade apontou ainda que houve uma reorganização da suposta milícia digital investigada pelo Supremo para atuar de forma internacional e tentar escapar da justiça brasileira, sendo que as postagens realizadas fora do país, incitando seus seguidores e atacando os poderes constituídos, demonstram que os investigados nunca cessaram suas condutas criminosas. A plataforma afirmou à Polícia Federal que entre os anos 2019 e 2024 recebeu 88 ordens do Supremo Tribunal Federal e 29 do Tribunal Superior Eleitoral para o bloqueio de contas na rede social, que resultaram, ao todo, em 226 contas bloqueadas. Durante o encontro com os jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre o reajuste salarial de servidores públicos. Lula defendeu as paralisações e pediu a compreensão dos grevistas. O presidente Lula esteve presente em um café com jornalistas na manhã desta terça, no Palácio do Planalto. No evento, Lula falou sobre os servidores de diversas categorias que estão realizando paralisações, reivindicando reajustes salariais. O governo já afirmou que não há espaço fiscal para conceder aumento neste ano,
mas que tem negociado para ampliar valores de benefícios como o auxílio alimentação. Durante encontro com a imprensa, o presidente declarou que nenhum servidor será punido por fazer greve. Eu nasci fazendo greve, então eu devo aos trabalhadores de São Bernardo, sabe, o que eu sou hoje. Então, eu acho que é um direito legítimo, só que eles têm que compreender que eles pedem quanto eles querem, a gente dá quanto a gente pode. E aí tudo volta ao normal. E eu espero que todo mundo volte a trabalhar. A gente está fazendo muito concurso. A gente quer fazer uma regulação das carreiras. E as coisas aos poucos vão entrando no eixo, tá? As previsões de reajuste são de 9% para 2025 e de 3,5% para 2026. O Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos havia formalizado uma proposta de reajuste no auxílio alimentação de R$ 658 para R$ 1.000, o que representa uma alta de 51,9%. Também aumentou em 51% o auxílio saúde e de R$ 321 para R$ 484,90 o auxílio creche. As categorias em greve devem responder até essa sexta-feira ao governo se aceitarão ou não o reajuste nos benefícios. O debate ficaria para junho, mas foi antecipado. Se a proposta for aceita por todas as partes, os novos valores teriam um aumento superior a 50%, com recursos já disponíveis pelo orçamento deste ano. Lula ainda defendeu a greve e afirmou que, mesmo sem aumento salarial, as categorias não faziam paralisações há muito tempo porque estavam reprimidas. Muito bem, tem uma nota aqui interessante. Enquanto o governo oferece 9% aos servidores, está em discussão no Banco do Brasil, que também é subordinado ao presidente Lula, um aumento de 56,69% para o presidente do Banco do Brasil, não é? 56,69% para a presidente Tarciana Medeiros, indicada pelo chefe do Executivo. Caso aprovado, Tarciana, hoje que ganha R$ 74 mil, passará a ganhar R$ 117.500. É presidente do Banco do Brasil. E o presidente Lula deu essas declarações aos jornalistas sobre as realizações do seu governo, não é? O comentarista Ney Gonçalves Dias, aqui do Brasil News, ouviu com atenção o presidente e fez o seu comentário a esse respeito. Fala, Ney. A fotografia de ontem, segunda-feira, mostra o presidente cobrando dos seus ministros uma participação maior na coordenação política e anunciando um pacotaço, ou seja, cerca de 7 bilhões de reais para empreendedores num acordo do governo com a Sebrae. Pois bem, também o interesse do governo na segunda-feira foi alterar os índices de aprovação do presidente e do governo, é claro. Ponto. Aí, na terça-feira, de manhã, o presidente toma café com os jornalistas. 2 pontos devem ser destacados. O primeiro, o presidente disse que o crescimento econômico do Brasil este ano será muito maior do que aquele previsto pelos analistas políticos e economistas, ou seja, deverá superar 2,4%, 2,5%. O presidente também disse que nem tudo é gasto. É uma velha teoria, uma velha afirmação do presidente acerca de investimento e gasto público. Ou seja, todo gasto público para o presidente não é gasto, mas é investimento. Muito bem. O presidente também, às vezes, escorrega naquela linha de que o Estado é capaz de resolver problemas da vida pública brasileira através só de investimentos do Estado, com a menor participação da iniciativa privada. Ponto. Isso fica para lá. O que acontece é o seguinte: os analistas políticos e econômicos dos mais bem informados do mundo, que não é meu caso, dizem o seguinte, que hoje há uma percepção ruim, mesmo de bons governos, que existe em várias partes do mundo. Eu cito como exemplo aqui os Estados Unidos. O governo americano vai bem. A economia americana nunca cresceu tão bem como nos últimos meses.
Nunca teve uma taxa de desemprego tão pequena como agora, mas a percepção do governo Biden não é boa. É o que pode estar também acontecendo no Brasil quando você tem queda da inflação, quando você tem diminuição do desemprego, quando você tem queda da taxa de juros, quando você tem melhoria das contas públicas, mas isso não é percebido pela população. Ou seja, durante 1 ano e 4 meses, o governo realizou coisas, algumas altamente positivas, outras que também não chegaram ao objetivo pela boa intenção que tiveram, bem realizadas, mas no caso do Desenrola, ela só atingiu 50%. O que acontece é o seguinte, aqui no Brasil hoje, o preço do feijão e o preço do arroz derrotou a queda da inflação. O sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo, John Textor, prestou depoimento no Senado. O norte-americano fez denúncias de supostas manipulações de jogos em partidas do futebol brasileiro. O dono do Botafogo, John Textor, prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito de Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. Ele foi convidado após fazer denúncias ainda sem provas concretas de que houve manipulação no futebol brasileiro nos anos de 2022 e 2023. Em declaração, o norte-americano disse que a manipulação de resultados no futebol é uma realidade. O que nós descobrimos que aqui não é nada diferente do restante do mundo. Bélgica, França, em toda a Europa, o acerto, a manipulação de resultados é uma realidade e que nós devemos deixar a nossa paixão de lado, que o que ocorreu no ano passado pode ter ocorrido em outros anos e agora nós temos a capacidade de revelar o que ocorre por trás dessa manipulação de resultado. Em outro trecho, ele afirmou que o Palmeiras foi beneficiado nos anos de 2022 e 2023. Vamos demonstrar de forma conclusiva que o Palmeiras foi beneficiado da manipulação de resultado em 2022 e 2023. E também é verdadeiro que eu nunca acusei o Palmeiras ou São Paulo como clubes, como equipes, de estarem por trás de... Por fim, o relator da comissão, o senador Jorge Cajuru, disse que o americano entregou indícios indiscutíveis aos senadores. De que, ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas. Caberá a nós sabermos agora escolher os convidados, sem a necessidade de convocações, para que podemos dar sequência à investigação. Uma pesquisa do Instituto IPEC apontou que 24% dos brasileiros dizem ser de direita, mais do que o dobro de quem se declarou de esquerda. Uma pesquisa divulgada pelo IPEC mostra que 24% dos eleitores brasileiros afirmam ser de direita, enquanto 11% se identificam como de esquerda. O levantamento foi realizado no início de março e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. De acordo com os resultados, 20% dizem ser de centro. Se considerarmos as 2 porções da escala, 45% se posicionaram como eleitores mais à direita, enquanto 21% se colocaram mais à esquerda. O IPEC ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 130 municípios brasileiros entre os dias 1 e 5 de março. O nível de confiança do levantamento é de 95%. Quando questionados em quem preferem votar, porém 47% dos eleitores disseram que escolheriam outro candidato que não seja ligado nem ao presidente Lula, nem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros 27% escolheriam o candidato de Lula, enquanto 20% optariam pelo concorrente apoiado por Bolsonaro. 7% não souberam ou não responderam.
O Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, alterou significativamente a forma como os cálculos dos benefícios de aposentadoria são realizados, excluindo a possibilidade de inclusão das contribuições anteriores a junho de 1994 na formulação final dos valores, um método que vinha sendo chamado de revisão da vida toda. E para falar sobre esse assunto, vamos entrevistar a doutora Maria Faiocchi. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário. Doutora Maria, seja muito bem-vinda aqui ao Brasil News. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora. A revisão da vida toda ainda é válida? Como está funcionando? Então, na verdade, foi feita uma manobra jurídica lá no STF, onde essa revisão da vida toda ela já havia sido julgada de forma procedente, ou seja, com ganho de causa para os aposentados e pensionistas, e ela estava suspensa devido a um recurso que o INSS entrou. Ela foi retirada de pauta em função desse recurso e, de uma forma ali, uma manobra realmente que fizeram, eles colocaram em pauta um processo antigo, um processo que estava parado há mais de 25 anos para julgar também uma fórmula de cálculo que era a mesma metodologia do pedido da revisão da vida toda. Quando eles trouxeram à tona esse julgamento que estava parado há 25 anos, eles acabaram interferindo ali no julgamento da revisão, o que pegou todo mundo de surpresa, porque já era um processo finalizado no STF, com ganho de causa, com julgamento, e agora a gente vai ter que aguardar para ver o que o STF vai fazer, porque se ele deu ganho de causa para essas ações e em outro processo, com um julgamento muito parecido, a pauta é praticamente igual, ele voltou atrás, está todo mundo muito ansioso no meio jurídico para saber como agora eles vão lidar com essa situação e cancelar uma decisão que eles já haviam dado de forma positiva. Doutora Maria, o Supremo Tribunal Federal tem a última palavra, né? Supõe-se que quando é a última instância, quando o assunto chega lá e é decidido, não existe mais o que fazer. Eu gostaria de perguntar à senhora se há recurso nesse caso aí. Então, isso é uma coisa muito inédita, Na verdade, isso mostra, trouxe à tona uma insegurança jurídica muito grande. Porque se a gente tem um Supremo Tribunal Federal que é dificílimo dos advogados conseguirem chegar até o Supremo Federal, para vocês terem uma ideia, quando uma ação ela entra em primeira instância, a pessoa, por exemplo, lá na cidadezinha dela, do interior aí do país, ela entra com uma ação e essa ação vai para uma segunda instância, depois ela pode chegar até o STJ. Para chegar ao STF é uma luta absurda, porque ele é a palavra final. O que estranha nesse caso é que a palavra final foi positiva, ou seja, ganho de causa. E agora, num outro processo similar que eles adiantaram não, porque é um processo de 25 anos que estava parado, eles inverteram a pauta, eles voltam atrás. Então, isso causa uma insegurança jurídica muito grande, porque as pessoas procuram o judiciário justamente para terem os seus direitos reparados e para terem o cumprimento da lei. E como vocês começaram aí chamando a pauta, explicando para as pessoas de casa, olha, o que é a revisão da vida toda? É a inclusão de salários anteriores a julho de 94, porque julho de 94 é o marco inicial do Plano Real, a moeda que nós temos hoje. Antes, quem tem um pouco mais de idade sabe como era complicada a nossa economia, a mudança de plano econômico. Então, a lei veio e falou que, olha, tudo que for anterior a julho de 94 não entra no cálculo. Só que muitos brasileiros, muitos trabalhadores tinham ótimos salários, bons empregos, e essas contribuições foram simplesmente excluídas. E aí isso fere vários princípios constitucionais, por exemplo, da contrapartida. Se eu pago uma contribuição, se eu pago um imposto, é para que eu tenha o retorno daquilo que eu paguei. Então, se eu contribuo para me aposentar, se eu contribuo, por exemplo, com 2, 3 mil reais por mês, com um salário de 2, 3 mil reais, é porque eu estou contribuindo sobre esse salário. Então, simplesmente retiraram esse direito. E isso está na Constituição, que não poderia acontecer. Então, é muito inédito o que aconteceu. Isso causa aí um constrangimento entre o meio jurídico, uma insegurança muito grande. Doutora, e quais os impactos que os aposentados terão?
Olha, os aposentados, não só os aposentados, mas como toda a sociedade, né? Os aposentados, um impacto gigantesco, porque muitos já estavam recebendo a revisão, já estavam com o aumento da aposentadoria, então, né, é bem complicado saber como é que vai ficar, porque o Supremo deu o direito e agora retira. A questão da expectativa, porque muita gente, por exemplo, trabalhou antes de julho de 94, bons empregos, bons salários, depois da mudança do Plano Real, teve ali uma diminuição da sua contribuição, então essas pessoas vão acabar ficando com aposentadorias de um valor muito baixo. Então, os aposentados que estavam ali nessa expectativa, eles vão ter um impacto muito grande. E para a sociedade, esse impacto da insegurança jurídica, que realmente foi uma coisa que é inexplicável. Tem contribuinte com processo ganho antes dessa decisão do Supremo, doutora? Tem. E a grande preocupação, mano, é o seguinte: muitas pessoas conseguiram liminares, tutela antecipada, para aumentar o valor da aposentadoria. Então, essas pessoas já estão recebendo com aumento e já estão recebendo há um bom tempo. Qual é a preocupação agora desse grupo de pessoas? Como vai ser feito? Eles vão ter que devolver o dinheiro? Essa é a primeira preocupação, né? E aí, para muitos, isso vai fazer, para muitos até é impossível, né? Pessoas já estão até preocupadas se vão perder casas, vão perder algum patrimônio, com medo aí dessa devolução. Outro ponto também que está causando muita preocupação quando você entra com uma ação na justiça e você perde e você não tem ali a gratuidade, você é obrigado a pagar custas e os honorários sucumbenciais, que são os honorários da parte contrária. Outra preocupação. E agora, esses milhares de aposentados, eles vão ter que pagar os advogados do INSS por causa dessa reversão, né, do Supremo Tribunal Federal? Então, está todo mundo muito preocupado, todo mundo muito ansioso para saber o que o STF vai fazer. Porque eu volto a repetir, é um negócio inédito, né? Você mesmo acabou de citar. Se ele dá a palavra final, ele que decide. Agora, como é que volta atrás, né? Complicado isso aí, né? Porque será que esse pessoal não pensou na hora que isso aí poderia surgir um grande problema em função disso? Então, é uma outra discussão, porque o que o governo alega, o que o INSS alega? Olha, porque o impacto econômico seria gigantesco. O impacto econômico seria gigantesco, falam 400 bilhões de reais, falam em muitas situações. Só que, na verdade, nada disso foi comprovado. Ninguém fez algum estudo, né, muito claro, apresentou algo dizendo, olha, o impacto econômico poderia, por exemplo, quebrar o INSS, poderia ali causar um dano muito grande às contas públicas. Então, tudo isso ficou tudo muito no ar, só falado. E aí a gente fica também sem reação e sem saber o que explicar. Você imagina, por exemplo, o caso dos advogados, né, que tinham vários processos e ali sempre informando para o cliente, ganhamos, agora está tudo certo, só falta a publicação, agora só falta voltar do STF, e de repente você chega e fala, não, é o seguinte, você ganhou, mas agora perdeu de novo, porque o próprio tribunal que te deu o ganho de causa vai voltar atrás. Se já é difícil para os advogados entenderem, imagine para a pessoa que está ali, né? Agora, doutora Maria, muita gente hoje em dia não trabalha como CLT, trabalha na informalidade, tem a sua empresa, abriu um MEI. Qual que é a dica? Como que o trabalhador pode fazer para se programar para a aposentadoria? É o caso da chamada pejotização. Pejotização também. E a pejotização, né, mano, ela acabou trazendo ali um transtorno muito grande, né? Porque muita gente fala assim, eu vou virar PJ e eu pago o que eu quiser de INSS. Uma coisa que é muito importante as pessoas saberem que, assim, a contribuição previdenciária, ela é obrigatória. Não importa se você é autônomo, se você é CLT, se você é cooperado, se você é empresário, se você é MEI. Então, todos são obrigados a contribuir, são obrigados a contribuir de acordo com os seus rendimentos. Então, se você ganha R$2.000 por mês como autônomo, você é obrigado, isso está na lei, a contribuir sobre 2. E o que acontece hoje é que ninguém faz isso. Como não existe uma fiscalização, por exemplo, vou dar um exemplo, uma faxineira, ela faz 4, 5 faxinas por semana. Ela não
não vai lá declarar na Receita Federal, ninguém faz isso. Aí eu ganho tanto, então eu vou ter que contribuir. E aí acontece um problema futuro, porque essas pessoas vão chegar lá na frente, quando elas tiverem com a idade de se aposentar, muitas não contribuíram, vão cair na assistência social, e outras contribuíram pelo mínimo e não vai ser suficiente para arcar com as despesas de casa. E principalmente agora, com a reforma da Previdência que a gente teve em novembro de 2019, é muito importante que todo trabalhador, toda aquela pessoa, principalmente as pessoas numa idade média, na faixa dos 30 até os 50 anos, que já tem um bom tempo de contribuição, que façam uma coisa que a gente chama de planejamento previdenciário. Até novembro de 2019, a gente tinha uma legislação. Basicamente, a gente tinha aposentadoria por tempo de contribuição, onde o trabalhador se aposentava, homem com 35 anos, mulher com 30, e aposentadoria por idade, homem 65 anos, mulher 60 anos, no mínimo de 15 anos de contribuição. Com o marco da reforma da Previdência, foram criadas várias regras de transição. Vários pedágios, agora não existe mais aposentadoria por tempo. Quem começa, por exemplo, a contribuir agora, não existe mais esse tipo de aposentadoria. Então, esses trabalhadores que começaram a pagar antes, eles precisam fazer esse planejamento previdenciário, simular todas as situações que eles podem ter aí de regra de transição para poder se programar para o futuro. Porque o que a gente vê hoje, muitas pessoas acreditando que o que elas estão pagando de INSS vai conseguir suprir e comportar todas as despesas no futuro. E muitas vezes não é assim, porque muitas vezes você paga o INSS sobre determinado valor, mas como ele é feito por uma média, que leva em conta também a idade, vários cálculos, às vezes lá na frente a pessoa vai se aposentar com um valor muito menor do que ela ganha hoje na ativa. Então é muito importante a pessoa fazer o planejamento previdenciário e, se possível, a gente sabe da crise, a gente sabe das dificuldades, ter uma segunda linha, talvez uma previdência privada, algum investimento, alguma coisa que possa dar ali uma renda suplementar. Doutora Maria Faiocchi, advogada especialista em direito previdenciário, conversando conosco aqui no nosso Brasil News de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua disposição em conversar conosco, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. O motorista do Porsche que causou o acidente que matou um trabalhador conduziu o veículo de luxo, imaginem, a quase 160 km por hora. E o limite na via do acidente é 50 km por hora. O Porsche conduzido pelo empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que colidiu com o Renault Sandero, causando a morte do motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, estava a 156 km por hora, momentos antes do acidente. A via na qual aconteceu o acidente tem velocidade máxima de 50 km por hora. Já o Renault Sandero estava a 40 km por hora. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo G1 e confirmada pela Folha. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, o documento já foi juntado aos autos. Além disso, as câmeras corporais dos PMs que atenderam a ocorrência foram entregues à Polícia Civil, de acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública. No inquérito conturbado e questionado pela sociedade, Fernando continua solto. Um cachorro atacou uma aluna dentro de uma sala de aula em Goiás. Uma menina de 12 anos foi atacada por um cachorro dentro de uma escola em Mineiros, no sudoeste de Goiás. Câmeras de segurança registraram o ataque. Segundo os bombeiros, a aluna foi mordida pelo cachorro e precisou ser levada para uma unidade de pronto atendimento. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que se tratava de um pitbull, mas posteriormente explicou que, na verdade, é uma mistura de pitbull com fila brasileiro. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás informou que o cachorro não tem um tutor nem raça definida, mora na rua e tem o hábito de ficar na porta da escola estadual Arquilino Alves de Brito, no bairro Mineirinho. Afirmou ainda que ele apareceu de surpresa dentro da sala. A menina passa bem e o animal foi entregue a uma ONG. Uma trombada de helicópteros em pleno ar deixou 10 mortos na Malásia. 2 helicópteros da Marinha da Malásia colidiram em pleno voo nesta terça-feira durante um ensaio para um desfile naval. O acidente matou todos os 10 tripulantes a bordo, de acordo com o comunicado da Marinha.
O acidente aconteceu na base naval de Lumut. Vídeos que circularam nas redes sociais e foram exibidos pela televisão local mostram vários helicópteros voando em formação. Em seguida, o rotor de um dos helicópteros bate no outro, antes que ambas aeronaves caíssem no solo. Agora mais uma polêmica envolvendo o Elon Musk. O bilionário prometeu que vai recorrer de uma ordem emitida pela Justiça australiana para que a rede social X remova os vídeos de um recente esfaqueamento ocorrido em uma igreja de Sydney. O magnata Elon Musk prometeu nesta terça-feira que vai recorrer de uma ordem emitida pela Justiça australiana para que a rede social X remova os vídeos de um recente esfaqueamento em uma igreja assíria de Sydney. A Corte Federal da Austrália deu na segunda-feira o prazo de 24 horas para que a plataforma retirasse vídeos que mostram um bispo sendo esfaqueado durante um ataque ocorrido ao templo, no dia 15 de abril. Musk afirmou que o conteúdo já havia sido removido para os usuários da rede social na Austrália e considera que o país tenta aplicar uma censura mundial. A questão retorna ao tribunal nesta semana, quando um juiz deverá decidir sobre uma eventual prorrogação da decisão temporária. A Comissão de Segurança da Austrália afirmou que vai pedir em audiência uma ordem permanente para a remoção dos vídeos, além de sanções civis contra a plataforma X. O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese criticou Musk e o chamou de bilionário arrogante que pensa que está acima da lei. E depois de uma maratona parlamentar, foi aprovado no Reino Unido o projeto que pretende expulsar imigrantes ilegais para Ruanda. O polêmico projeto de lei do governo britânico para expulsar imigrantes irregulares para Ruanda foi aprovado no parlamento depois de uma maratona entre as duas câmaras legislativas. O premier Rishi Sunak e o Partido Conservador pressionavam pela adoção do texto, que vai obrigar os juízes a considerarem a nação da África Oriental como um país seguro para os imigrantes expulsos. A lei também vai conceder às autoridades responsáveis por decidir sobre os pedidos de asilo a competência para ignorar seções do direito humanitário internacionais e britânico, além de contornar uma decisão do Tribunal Superior de Justiça que considerou ilegal o projeto. Esta lei é terrível, cruel, inepta e cara. Deveríamos votar as emendas, os lordes devem continuar, o governo deve ceder. Esta lei está de acordo com a lei internacional, é profundamente imoral e patriótica para defender a integridade das nossas fronteiras. É profundamente imoral e patriótico prevenir a desnecessária perda de vidas no canal e acabar com as gangues criminosas. O governo de Sunak está sob pressão para reduzir os números recordes de solicitantes de asilo que cruzam o Canal da Mancha em pequenas embarcações a partir do norte da França. Horas antes do projeto superar o último obstáculo parlamentar, o líder conservador tinha anunciado que o plano seria implementado de qualquer forma. O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou o primeiro trimestre com o superávit financeiro que o país registra desde 2008. O chefe de Estado disse que o setor público argentino registrou um saldo positivo de mais de 275 bilhões de pesos nos primeiros 3 meses de 2024. O objetivo é começar o caminho de reconstrução de nosso país. O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou na noite de segunda-feira o primeiro trimestre com superávit financeiro que o país registra desde 2008, o que chamou de feito histórico. O chefe de Estado argentino também advertiu que a população não deve esperar por uma saída da recessão de mãos dadas com os gastos públicos. Milei disse que o setor público teve nos primeiros 3 meses de 2024 um saldo positivo de mais de 275 bilhões de pesos, valor equivalente a 315 milhões de dólares ou a 1,6 bilhão de reais, e que corresponde a 0,2% do PIB argentino. O ultraliberal assumiu em dezembro passado determinada a reduzir a zero o déficit fiscal, uma meta mais ambiciosa do que a imposta pelo próprio Fundo Monetário Internacional, com o qual a Argentina tem um acordo de crédito de 44 bilhões de dólares.
Milei adotou um plano de ajuste que inclui corte de subsídios, aumento de tarifas e congelamento de orçamentos públicos, no momento em que a inflação beira os 290% ao ano e a pobreza afeta metade da população. As medidas impactaram diretamente a atividade econômica da Argentina, que caiu 4,5% em dezembro em relação ao ano anterior e 4,3% em janeiro, segundo o Instituto Estatal de Estatísticas. O diretor do Serviço de Inteligência Militar israelense pediu demissão do cargo por sua responsabilidade no ataque sem precedentes de 7 de outubro pelo Hamas, que provocou o conflito atual na faixa de Gaza. O diretor do Serviço de Inteligência Militar israelense, general Aron Aliva, apresentou nesta segunda-feira um pedido de demissão por sua responsabilidade no ataque do Hamas, que provocou o conflito atual na faixa de Gaza. Primeira autoridade política ou militar de alto escalão a renunciar ao cargo desde o ataque de 7 de outubro, executado por milicianos do Hamas, o general Aliva assumiu sua responsabilidade nas falhas de segurança que permitiram a entrada dos islamistas no sul de Israel. O general, em coordenação com o comandante do Estado-Maior, solicitou o fim de suas funções devido à sua responsabilidade como diretor de inteligência nos eventos de 7 de outubro, afirmou o Exército em um comunicado. O ataque de 7 de outubro, o mais violento desde a criação do Estado de Israel em 1948, deixou 1.170 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP, baseado em dados divulgados pelas autoridades do país. Em represália, Israel prometeu aniquilar o Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007, e iniciou uma ofensiva militar que deixou 34.151 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde do território. A Universidade Americana de Colômbia suspendeu as aulas presenciais após os protestos de alunos contra a guerra em Gaza. A reitoria da Universidade de Colômbia ordenou nesta segunda-feira que todas as aulas sejam virtuais. A medida ocorre após o protesto contra o conflito em Gaza ocorrido no campus neste fim de semana, que se estendeu às outras universidades americanas. Um grupo de manifestantes mantém há dias um acampamento de solidariedade a Gaza, nas áreas verdes da instituição renomada de Nova York, onde uma centena de estudantes pró-palestinos foram presos na última quinta-feira, sob a acusação de invasão. Os manifestantes exigem que a universidade, que mantém um programa de intercâmbio com Tel Aviv, boicote todas as atividades relacionadas com Israel. A intervenção policial e as prisões de quinta-feira aumentaram a tensão e levantaram mais manifestantes a se somar aos protestos no fim de semana. Os protestos pró-palestinos se estenderam ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts e à Universidade do Michigan, segundo o jornal The New York Times. As universidades americanas são palco de debate desde o último dia 7 de outubro, quando um ataque do movimento Hamas em Israel deflagrou o conflito em Gaza. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que Kiev e Washington começaram a trabalhar num acordo bilateral de segurança. Já os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da União Europeia garantiram que vão manter ajuda à Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira, após uma conversa telefônica com o mandatário americano Joe Biden, que Kiev e Washington começaram a trabalhar num acordo bilateral de segurança. O chefe de Estado ucraniano também afirmou que os dois países avançaram no tema de entrega de mísseis de longo alcance. Invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, a Ucrânia assinou acordos de segurança com vários países europeus nos últimos meses, a exemplo de França, Reino Unido e Finlândia. Os pactos contêm essencialmente promessas de continuar fornecendo apoio militar e econômico a longo prazo para Kiev. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou no sábado um novo pacote de ajuda à Ucrânia, no valor de 61 bilhões de dólares, cerca de 317 bilhões de reais,
que estavam bloqueados há meses devido à falta de acordo entre republicanos e democratas. Biden prometeu enviar rapidamente a ajuda, assim que for ratificado pelo Senado americano. 4 prioridades que são fundamentais: proteção dos céus, artilharia moderna, capacidade de longo alcance e garantir que o pacote de ajuda americano chegue o mais rápido possível. Todos os pontos foram acertados para o envio de mísseis de alta tecnologia para a Ucrânia. Obrigado ao senhor presidente, ao Congresso e à América. Também é muito importante dizer que começamos a trabalhar em um acordo bilateral de segurança. Reunidos nesta segunda-feira, os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da União Europeia garantiram que vão manter a ajuda à Ucrânia, mas sem se comprometerem de forma concreta com a entrega de equipamentos de proteção antiaérea solicitados com urgência por Kiev. A Ucrânia admite viver um momento crítico e tem pressionado os países ocidentais para que enviem mais sistemas americanos Patriot. Alemanha, Polônia, Grécia, Espanha, Romênia e Holanda possuem esse tipo de míssil na União Europeia, mas até o momento apenas Berlim se comprometeu a transferir uma unidade adicional para Kiev. Donald Trump retorna nesta terça-feira ao Tribunal de Nova York, onde enfrenta uma possível condenação por desacato. O ex-presidente americano é suspeito de insultar em sua plataforma Truth Social as testemunhas e os jurados do julgamento criminal que decide se ele comprou o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels. Donald Trump retorna nesta terça-feira ao Tribunal de Nova York, onde enfrenta uma possível condenação por desacato. O ex-presidente é suspeito de atacar em sua plataforma as testemunhas e os jurados do julgamento criminal que decide se ele comprou o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels. No primeiro dia de julgamento, em 15 de abril, a promotoria pediu que o juiz punisse Trump com uma multa de $3 mil pelas palavras virulentas utilizadas contra a ex-atriz pornô e contra seu ex-advogado, que virou seu pior inimigo e será uma testemunha-chave da acusação. A promotoria voltou a denunciar que Trump reincidiu com outras 7 postagens na rede social e também no site da campanha eleitoral. O bilionário, que pode ser condenado a até 4 anos de prisão e ao pagamento de multa, se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser réu na justiça criminal. Trump é acusado de 34 falsificações de documentos contábeis de sua empresa familiar para ocultar o pagamento de $130 mil à ex-atriz pornô na reta final da campanha presidencial de 2016. O dinheiro teria sido usado para evitar que a ex-atriz revelasse uma relação com o republicano em 2006, quando ele já era casado com Melania Trump. O ex-presidente afirma que é inocente e se diz vítima de uma perseguição implacável promovida pelo governo Joe Biden. Festa no Rio de Janeiro. Os cariocas celebram nesta terça-feira o dia de São Jorge. Os cariocas acordaram cedo para festejar o santo mais tradicional da cidade maravilhosa. Desde a madrugada, terça-feira é de celebrações para São Jorge. O santo guerreiro é homenageado na tradicional festa da Matriz de Quintino, na Zona Norte e também na paróquia do centro da cidade. Além dos fogos, a alvorada teve projeções nas paredes da igreja, com trechos da história de Jorge de Capadócia e um drone carregando uma imagem iluminada do santo. No centro, os festejos começaram às 4 da madrugada na Praça da República. Devotos de São Jorge, o cantor Jorge Benjor e a atriz Regina Casé marcaram presença em uma das missas realizadas em homenagem ao padroeiro. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés, não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos, não me peguem, não me toquem. Outra tradição carioca mantida nesta data é a roda de samba.
Após as celebrações religiosas, músicos costumam se reunir na cidade e fazer aquele pagode acompanhando a tradicional feijoada para homenagear e agradecer ao Santo Guerreiro. O dia de São Jorge é feriado em todo o estado do Rio de Janeiro. E o Brasil News fica por aqui. Pois é, e hoje é terça-feira, tem um padre, hein? Padre Alessandro Campos, direto depois do Brasil News. Estará conosco aqui ao vivo e nós voltamos quando? Amanhã. Amanhã. Até lá então. Até lá.